E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Aprovados, o podcast onde eu converso com os aprovados do meu método de estudo da primeira fase do AB, que é o método QLR. Hoje a nossa convidada super especial é a Daniele Zanetti, diretamente do Rio Grande do Sul. Ela foi aprovada agora no AB 36 com 42 pontos. Ela tem uma história de superação, até porque ela já foi aprovada na primeira fase, reprovou na segunda, voltou para a primeira fase, enfim, um vai e vem, mas agora ela vai concluir esse ciclo de OAB, se Deus quiser. Então, Daniele, seja muito bem-vinda ao Pod Aprovados. Oi, gente, muito obrigada. Amei o convite. É maravilhoso estar aqui, poder contar o quanto o método foi maravilhoso para mim, porque tanto para a OAB quanto para concurso, enfim, para a vida mesmo, porque eu sempre tive muita dificuldade, assim, eu sempre achava que eu nunca ia conseguir aprender, nunca ia conseguir decorar nada, que eu estudava e as coisas simplesmente desapareciam da minha cabeça. Eu brincava assim, gente, eu não posso falar muito, porque minha prova é amanhã. Quanto mais eu falar, eu acho que o conhecimento vai todo embora. Eu tenho que ficar Meu Deus, quieta. essa foi muito boa. Então, teu medo foi sempre essa dificuldade de fixar, Isso, eu tive podemos dizer assim. Então, isso. Daniele, como foi primeiro que tu conheceu o método QLR? Eu Quando eu fiz a segunda fase, eu participei de um grupo de estudos de uma professora de empresarial. Sim, eu sou de empresarial. Oh, mulher! E aí uma amiga minha falou quando eu Abençoa, Deus abençoa ela. Vamos fazer um minuto de silêncio aqui, todo mundo que está assistindo esse episódio, porque ela merece, né? Porque de empresarial é guerreira, viu? É guerreira. E aí, nesse grupo, quando eu reprovei na segunda fase, pela segunda vez, que eu ia precisar voltar para a primeira, uma amiga falou: Ó, eu usei o material da Vício e foi ótimo. E aí eu comecei a buscar informação. Eu já seguia, mas sabe quando a gente começa a seguir muita página, a gente acaba não Aí vendo não o conteúdo? acompanhando. É. Isso, exato. E aí, quando ela me falou, eu disse: não, eu vou buscar essa informação. Inclusive, ela é de Recife, ela estava no grupo, e ela me indicou, eu falei, vamos lá. E foi assim que eu conheci e comecei a tentar me inteirar mais de ver o que Entendi. era e etc. E para esse exame agora que eu fiz, inclusive eu nem ia fazer esse exame, o 36. O 36. Mas, não ia fazer. E aí eu tava assistindo, tava mexendo no Instagram, e aí começou tu viu teus stories falando sobre o método de 40 dias. E eu falei, será? Será? Eu já fiz, É já porque passei por esse assim, processo. Daniele, tu tinha algumas coisas ao teu favor já, porque tu já tinha passado na primeira fase outra vez, né? Sim. Então, querendo ou não, já era um pouco mais fácil para ti, já era algo assim, para você alcançável de se conseguir de novo. Quem consegue uma vez, consegue duas vezes, né? Então, o que foi que tu pensou assim, quando tu viu, ai meu Deus, será? E aí? Eu pensei, não, tá muito perto, não vou fazer. Daí tu começou a comentar, vai ter, vamos abrir a turma de 40 dias, vai abrir a turma de 40 dias. Aí eu me lembro que eu assisti um Pod Aprovados de uma menina que fez de 40 dias e Ah, passou, legal. e disse que foi muito bem. E falei, será? Eu olhei, as inscrições ainda estavam abertas, ai meu Deus, é agora. Isso é um sinal. É agora ou nunca, isso é um É agora sinal. não. E aí eu acabei comprando o método, fazendo a inscrição e tendo um resultado extremamente positivo, assim, sob o meu ponto de vista. Na Legal. primeira vez que eu passei no exame, eu fiquei com 37 questões, foi no exame 32 e eles anularam 3. Naquele lá, né? Uhum. Eu entrei porque eles anularam, se não fossem as Sim. anulações eu não teria entrado. Então, para mim, assim, nesse exame, conseguir as 42 e todo o desenvolvimento que eu tive de conhecimento, de entender que, não, olha só, tu realmente é capaz de gravar, de ficar tudo aqui dentro, nada mais vai Uhum. fugir. Exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa, como era a tua rotina na época que tu estudava para a primeira fase? A primeira vez que eu fiz a prova, lá no 32, eu fui assim, saí da faculdade em 2019, início de 2019, eu me graduei, falei, quer saber? Vou fazer essa prova e vamos ver o que acontece. E fechei o olho e fui. Uhum. E aí acabei passando, que eu digo assim, na sorte, né? Porque 37, anular 3 questões, eu ter Mas foi uma errado prova as também muito 3, problemática, né? Então, foi. Foi uma prova bem complicada. Então, assim, eu não tinha uma rotina, eu fui pelo que eu tinha na faculdade, pelo que eu me preparava um pouco para concurso, assim, nada, mas não tinha uma rotina fixa, assim. nada voltado para o OAB, né? Tu diz assim. Nada, nada.
absolutamente E para nada. essa 36 agora, quando tu entrou no QLR 40 dias, porque QLR 40 dias é uma turma de reta final, são 40 dias intensos, né? Como foi? Uma coisa que tu disse e que sempre ficou muito na minha cabeça nesse período, assim, foi que tu falou, ó, pessoal, tem gente que quando faz o método de 90 dias, acaba perdendo um pouco o foco, porque não consegue manter durante os 90 dias. Tem gente que faz o de 40 e consegue se manter focado porque é menos tempo. E aquilo ali ficou reverberando muito na minha cabeça. Eu falei, será que é esse o método que vai me fazer manter, assim, o foco? E aí, assim, eu botei na minha cabeça, vou fazer, vou focar, para tudo, era, assim, obrigação, é como trabalhar. Eu saía do trabalho, eu trabalho 100% em casa, eu saía do trabalho e a minha obrigação era exatamente essa, focar no estudo. Então, eu acho que teve uns 3 ou 4 dias que eu não consegui bater a meta, que foi nos dias finais ali, que eu já estava um pouquinho mais esgotada. Mas, assim, eu não deixei de fazer. Eram 15 questões na meta, eu fiz 5 de cada uma. Eram 20 questões na meta, eu fiz 10 de cada uma. Nunca deixei de fazer. Até porque o conhecimento que eu vinha despertando em mim mesma começou a me trazer mais vontade de saber, assim, eu quero continuar aprendendo nesse ritmo. E como foi a tua experiência com o método, né? Tipo assim, com os estudos através de questões, principalmente. Tu sentiu Maravilhoso. medo ou sentiu assim que estava indo no caminho certo, teve dificuldade? Como No foi? início, eu tive um pouco de dificuldade, porque até te adaptar, uma coisa que eu nunca tinha feito. E assim, o processo de adaptação, de entender que tu ler a resposta, tu fazer conexões, era aquilo ali que ia me trazendo conhecimento. Então tinha dias assim, porque diferente de 90% da população, 99% eu vou dizer, eu sou de empresarial e eu sou nota menos 30 em penal e processo penal. Mas eu também sou eu também não sou muito boa em penal, processo penal, não. Mas mulher empresarial, conta qual o segredo? Como foi que tu se apaixonou? Conta pra gente, conta pra gente. Uma coisa natural, foi Deus que mandou Foi assim. natural mesmo, então é alguma coisa de Deus mesmo, porque o ser humano não explica. Na faculdade eu já ia muito bem em empresarial, e aí quando eu pensei em segunda fase, sabe que eu ia bem, eu acho que eu vou tentar, e foi uma coisa que Mulher, pois tu casou. trabalha nessa área mesmo que tu vai ser rica, viu? Porque o tanto de gente. Minha filha, é raro, viu? Advogado nessa área de empresarial e é BO, viu? Empresa. Eu não sei, foi Deus que mandou assim, deve ser esse o meu momento. Olha aí. Então tu percebeu, eu acho assim, que a gente percebe. Tu falou que a tua grande dificuldade era esquecer das coisas, era não fixar. Só que a gente fazendo questões sobre o mesmo tema, repetidamente, um atrás do outro, a gente percebe que não é decorar. Meio que aquelas informações vão entrando na nossa cabeça, questão após questão, você vai entendendo, você vai fixando, vai reforçando mais uma vez, porque as coisas se repetem, né? Então acaba que deixa mais esse lado de decoreba para algo tipo assim, eu entendi, é isso aqui, né? Eu acho que isso talvez tenha te dado um pouco mais de segurança. E aprender a fazer conexões, porque às vezes lendo as respostas, tu já começa a fazer algumas conexões. Bom, isso é parecido com aquilo. Eu posso linkar isso aqui com isso aqui. Então, tu começa a ler as questões e aí tu vem, isso aqui eu sei que tem relação com tal coisa. Pode ser que seja parecido. Então, Verdade. ajuda muito nessas relações. Para mim, foi fundamental. Você tem que estudar com a mente aberta, né? Não só se restringir àquilo, mas sempre buscar conexões. E ainda mais porque na prova do AB eles gostam de misturar matérias, disciplinas, enfim, conteúdo na mesma questão. Então é muito interessante você abrir o olho para isso. E Dani, como foi você nos simulados? Como era teu rendimento? 44, sempre fiquei ali nos 44. O único simulado que eu fiz, que foi o primeiro simulado autoral, eu fiz 39. E os outros eu sempre mantive 44. E aí, no dia da prova, eu fiquei pensando, Deus, entre 39 e 44, eu aceito qualquer coisa que seja acima de 40. Então você meio que manteve uma média, assim, do que já vinha nos simulados, né? Sim. E aí, no dia da prova, tava tranquila, né? Como é que tu tava no dia da prova? Olha, tudo ia muito bem. Cumpri todo o cronograma, aí me programei, vou assistir a semana de revisão, tudo certo, tudo lindo. Tu tava lá na revisão, né? Era tu que tava pedindo o VDE de empresarial, né? Eu mesma. Me lembro. E aí eu falava, mulher do céu.
Então, gente, olha aí, paguei minha língua porque a Dani passou na primeira fase, e aí seria aluna VDE, mas não tem empresarial. Não tem, mas tudo bem. Estou aqui. Às vezes eu vejo tu postando os stories do VDE e eu dou uma olhadinha, assim, tiro um print, vou dar um zoom ali. O que ela colocou? Ah, é assim que o pessoal está fazendo, sabe? Para seguir o mesmo caminho. Vou fazer isso. Tá, direito processual, direito material, questões. Vou seguir isso aqui. É isso. É basicamente assistir aula, resolver muita questão de prova anterior, desenvolver, ver o que tu já teve dificuldade na outra prova que tu não passou, ver o que é que precisava mais para ti, se era saber fundamentar, se era saber poder colocar aquilo ali no papel, se era medo da peça, enfim, ver o que tu fez e que poderia ter melhorado para não cometer os mesmos erros agora, né? Quando eu fiz a primeira vez da segunda fase, eu também fui assim seja o que Deus quiser. E aí na repescagem, eu estudei muito, me dediquei um monte. E uma semana antes, 2 semanas antes, meu pai foi hospitalizado. Uma semana antes da prova, ele acabou falecendo em razão do Covid. Então, assim, eu já fui para a prova sem estrutura nenhuma, sabe? Eu acabei ficando com 5,1 e... Mas, assim, não tinha qualquer coisa que eu pudesse recorrer, não, sabe? Não tinha. Eu sabia que... Não era o seu momento e, além disso, super justificável, né? Tipo, não é algo que você deve se culpar por não ter passado essa prova, né? Ainda bem que você tem consciência disso, né? E daí, dessa vez, eu fui para a prova, assim, muito... Eu tinha certeza. Tanto é que um dia antes eu te mandei mensagem, falei, eu tenho certeza que eu vou passar. Eu não sei com quanto, mas eu tinha certeza absoluta. E aí, me preparei, foi tudo lindo... consegui seguir todo o cronograma. Na sexta-feira, meu padrinho me liga e diz assim, estou indo para aí, porque eu não contei para ninguém que eu ia fazer a prova, para ninguém ficar me pressionando. Aí ele me ligou, estou indo para aí. Ele viajou 600 quilômetros para vir para cá. E eu, meu Deus do céu, e agora? Eu preciso assistir a aula de sábado de ética, o que eu vou fazer? Meu Deus, ele chegou... Eu falei, olha só, vou pedir desculpa, porque eu tenho umas aulas de revisão para assistir, que eu vou fazer um concurso domingo, mas eu não contei para ninguém que eu ia fazer a prova. Mas eu tinha certeza que ia acontecer, que eu ia passar pela segurança que eu estava de saber. Eu tinha certeza que eu sabia que eu não precisava mais ficar de boca fechada para o conhecimento não ir embora. É isso aí. E o que eu ia falar? Pronto, era o dia da prova, era assim, não falar alguma coisa, mas me esqueci. Empresarial te tirou do foco. Não, te tirou do foco. Empresarial, segunda fase. Mulher, porque tu tem que ser estudada, real. Total. Enfim, para a gente finalizar esse podcast, eu queria que tu desse uma mensagem de motivação para a galera, né? Que a galera aí que talvez até tenha pessoas que passaram pela mesma situação que você, que passaram na primeira fase, fizeram a segunda, reprovaram na segunda, tiveram que voltar para a primeira. Tem gente que passa por isso, é normal. Eu vejo muito, mais assim do que eu imaginava, sabe? Agora que eu criei o VDE, eu tô mais assim enturmada na segunda fase, porque antes eu era só a primeira fase, agora eu tô vendo mais como é a realidade de segunda fase. Não é tão fácil quanto eu imaginava, né? O quanto foi fácil, assim, para mim, digo assim. Então, dá uma mensagem para essa galera que passou, aí reprovou, teve que voltar, enfim, para eles continuarem firmes e fortes aí e pegar você como inspiração. Inspiração até para poder entender empresarial. Estou à disposição. Olha aí, está à disposição. Estou à disposição. Depois que eu pegar minha OAB, eu já posso trabalhar. Olha aí. Professora do VDE. Quem sabe? Ela já está aqui fazendo os contatos dela, claro. Mas não. Esperta ela. E ainda ao vivo, a galera já conhecer ela, né? Sobre isso. Não, eu acho que assim, a minha mensagem principal é não desistam. Existem muitas dificuldades. Uma coisa que a Ana sempre falou durante toda a jornada é que não existe rotina perfeita. E, de fato, não existe uma rotina perfeita. Tem dias que não vão ser bons. Como eu falei, eu tenho muita dificuldade em processo penal e em penal. Então, assim, normalmente caía na quarta-feira, se não me engano, os dias que eu tinha que fazer essas disciplinas. Então, era um dia assim, que eu errava muita questão, que eu ia, assim, muito mal. De 15 questões que eu respondia, eu acertava 5, 6, às vezes até menos, 2. E aquilo ali me dava mais vontade, mais gás de fazer diferente, porque nos outros dias eu ia muito bem, eu sentia que eu conseguia fazer mais relações, eu sentia que eu conseguia até numa conversa dizer assim, pessoal, isso aqui acontece desse jeito, e com propriedade, com segurança, não tinha dúvida. Então, assim, façam,
sigam. Se eu pudesse, eu estaria no VDS, sem sombra de dúvida, porque, além de tudo, traz uma segurança incrível, tu saber que funcionou no primeiro momento e que vai funcionar de novo, tanto é que eu espio, como eu falei, os stories ali da Ana para pegar alguma coisa de dica. E o QLR, ele mudou muito, assim, não só para a OAB, mas para a vida mesmo. Eu aprendi a estudar para concurso, eu aprendi a montar uma rotina, eu aprendi a realmente aprendi a aprender, sabe, E de fato. mergulhar naquilo dali, né? Tá focado, tá determinada. A saber que, tipo, quando você se determinar, são 40 dias. Então, são 40 dias que eu vou precisar dar o meu melhor e tá ali. Tem data de início e data de fim. Então, Sim. vou focar nesses 40 dias. Então, muito legal mesmo ouvir tua experiência. E eu espero, se Deus quiser, vai dar tudo certo agora. Você vai conseguir sua carteirinha, viu? E seu nome estará no currículo. E seu nome estará Amém. no cadastro de reserva. Já No VDE. pode deixar aí que eu estou à disposição. Viu? Então, tá prometido aqui, beleza? Então, Dani, muito obrigada pela disposição de estar aqui, por ter aceitado meu convite de feriado, né? Que a gente está gravando isso aqui no feriado. E é isso. E olha só, quem seleciona as pessoas que pode aprovar é uma pessoa da minha equipe, a Isa. E aí, quando eu olhei teu nome, eu, menina, eu me lembro desse nome. Aí, quando falou empresarial, é ela. É ela que estava todos os dias lá nas lives. Cadê a minha ideia de empresarial? Aí tudo se juntou, aí tudo fez sentido. Não existem muitas pessoas, só podia ser uma. Então, uma coincidência muito boa. Então, muito prazer te conhecer, viu? E muito sucesso aí na sua caminhada. Prazer é meu, muito Tchau, tchau. obrigada pelo convite. Até o próximo episódio, gente. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários.